Olá, sejam bem-vindos ao Drublagem Podcast. Eu sou o Felipe Drummond. Eu sou Alexandre Drummond. E hoje temos uma convidada muito especial, uma convidada... Você é a Mariana Torres? Sou eu. Olha aí, esperei por isso, cara. Aí, que beleza. Conseguimos. Esperei por esse momento, cara. Mari, seja muito bem-vinda à nossa casa aqui, esse bate-papo super bacana pra gente falar um pouquinho sobre dublagem, sobre as nossas vidas corridas, essa maluquice que a gente vive, enfim. Se apresenta aí pra galera, pode começar falando o que você quiser, o espaço é seu. Me apresentar? Oi, gente, sou Mariana Torres. Sou eu. Desde pequenininha. E tô aí no mundo da dublagem há 30 e alguns anos. 36, não vou dizer quantos anos eu comecei, senão todo mundo vai saber quantos anos eu tenho. Mas sei lá, 35, 36 anos, desde criança, e tô aí até hoje. Mariana começou com 18 anos. Tem que fazer meus cálculos aqui. Começou já velhinha. Começou velhinha. Caraca, agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Sacanagem. Mas já pegando então esse gancho, Mari, a gente outro dia bateu um papo aqui com a Marlene Costa. Inclusive, um vídeo super bacana. Se você ainda não assistiu, assista. Um bate-papo incrível. Maneiro. E uma das coisas que a gente falou foi justamente dessa primeira geração de crianças na dublagem. Cara, como é que foi essa loucura? Como é que você caiu na dublagem? Como é que isso aconteceu? Então, foi bem assim, bem do nada mesmo, né? A minha mãe escutou na Rádio Globo. Rádio Globo, um concurso para narizinho. Para fazer narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí mandou... E eles iam receber cartas, né, das meninas, iam sortear 10 cartas, fazer 10 testes e tirar uma narizinho. Que maneiro. Cara, que loucura. E eu não tinha idade ainda para isso, mas as minhas irmãs tinham, né? A Juliana e a Adriana Torres, que dublei até hoje. Sim. E aí a minha mãe mandou a carta delas e tal, com foto, elas não foram sorteadas. Só que aí, por acaso, essas cartas, coisas que acontecem, né? Ficaram arquivadas na Herbert. Cara, que maneiro. loucura, Né? cara. Vocês já ouviram a versão brasileira? Herbert Richards. Pô, já falamos E muito. essas cartas ficaram lá na Herbert. Aí um dia o Telmo, o diretor de dublagem, né? Bem antigo, bem velhinho já, faleceu. Queria acabar com aquela história de não quero mais adulto dublando criança. Porque tinha muito isso, né? Antigamente não tinha criança dublando. E ele queria acabar com isso. Então ele pegou um dia essas cartas, falou, vou chamar um monte de menina aqui para fazer um monte de teste e ver se eu consigo botar umas crianças para começar a dublar. Caraca, que legal. E as minhas irmãs foram desse bolo. Que loucura, cara. Nunca imaginei isso. Também, né? Essa aí é inédita, né? Porra, rolê aleatório, né? Ronaldinho Gaúcho foi junto. Total. E aí a Juliana e a Adriana foram pra Herbert fazer. Maneiro, cara. A Adriana tinha 6 anos na época. Juliana tinha 7 para 8, né? Que é a diferença delas. E aí a Adriana fez o teste da polegarzinha. Assim, é só a cena mesmo, né? Da polegarzinha. Ele já adorou a vozinha dela, gostou da Adriana. Como não gostar da voz da Adriana, E aí, né? Nossa, muito fã. Você Sou muito fala fã que é da a Adriana. minha torre favorita. Sua torre favorita. A gente sabe, a gente sabe. E aí a Juliana, muito tímida, assim, nem quis entrar no estúdio. Caramba. Mas aí ele gostou da Adriana. Outras meninas também, acho que dessa época começaram, mas não sei de nome, para falar algum nome assim. E aí a Adriana começou a dublar. Que aí só tinha a Herbert, só tinha a Delarte, né, no Catumbi, e a VTI, em São Cristóvão. Então minha mãe levava ela pra Cada dublar. uma das casas. E aí quando eu fiz 8 anos, que eu sou mais nova que a Adriana, quando eu fiz 8 anos, eu já estava lendo direitinho e tal. Minha mãe, levando ela para essas 3 casas, falou para os diretores, ó, Adriana tem uma irmã, Mariana, já tá dublando se vocês precisarem de alguma coisa. E assim eu entrei na dublagem. Já tá dublando nada, tá ligado? Já tá lendo, né? Ela já tá lendo. Tá ótimo, direitinho. tá pronta. Tá pronta, nasceu pronta. Mãe, dublagem é só ler. É só ler, Quando a gente costuma errar, né? Muito assim, o diretor fala, é só ler, É só ler. E aí ela falou, né, pros diretores que eu já tava lendo e tal. E assim eu entrei na dublagem. Cara, que loucura, que maneiro, cara. E aí meu primeiro trabalho foi o Full House. O 3 é demais. Caramba. Que era o da Mata que dirigia na Herbert. Que era com a Adriana, era a Stephanie. Sim. Eu era a Michelle, a pequenininha. Pequenininha. Falava biscoito. Aí dava o sinal das minhas costas quando tinha que Vai. falar.
E a Guilene, né, era a DJ. Sim. Cara, mas... Que eram as 3 irmãs. Parando pra pensar assim, né? Tipo, hoje em dia a gente grava com criança e já é um desafio muito grande. Eu, quando vou gravar com as minhas e tal, pô, Maria agora com 8 já tá mais sagaz e tal, uma luzinha. A gente ainda vai, pô, o papai vai apertar o braço, fala e tal. E você tem o Pro Tools ali pra dar um jeito e tal. Como é que era nessa época que era tudo, né? Microfonezão, banquinho pra todo mundo e tal? Isso que eu ia falar, assim, naquela época a gente gravava em DA, né? Sim. Era aquela fita, DA, uma TIC. Sim, era aquelas sim, máquinas sim. que só tinham 2 canais. E aí dublava todo mundo junto no estúdio. Cara. Eu tenho até uma foto dessa época. Eu já aí. vi essa foto, é maravilhosa essa foto, inclusive. Criançada toda, do elenco de. Eu não sei se é Full você House. ou se é a sua irmã que tá com um cascolzão assim, É já um tá aquele poncho. frio. É um poncho, sou eu. Isso aí. Tá devia ser um frio absurdo Porra, naquele era frio, estúdio. era frio, É um né? poncho de lance que antigamente fazia, pô, amarrava aqui os pomponzinhos. Ah, aquela maneiro. roupa antiga. E aí, assim, a gente gravava, era todo mundo junto no estúdio, né? A máquina levava, assim, de 20 a 30 segundos para locar. Locar, o que é, né? Você começar Você assiste a cena até chegar na hora de você falar e a máquina dava um start lá para começar Que era a quando gravar. sincava o vídeo com o áudio, né? Pra você Isso. poder gravar E de às fato. vezes não locava. A gente tinha que Voltar, né? voltar esperar tudo de novo. Faz pose pro... E eu Ali, até... ali. Tirando a fotinha pra família ali. E eu até brinco, assim, que hoje as pessoas estão tão ansiosas, assim, que não sabem esperar nada, tá tudo muito corrido. E antigamente você era obrigado a esperar aqueles 30 você não segundos. tinha ali, escolha. Tu não tinha escolha. Não, e quando não dava 30 segundos, não, é 1 minuto, né? E hoje, assim, tá tão mais rápido, né? A gente gravar. Não, bota pré-roll de e 1 as segundo, pessoas tão bota pré-roll tão, de assim, 2 segundos, ansiosas, é. Não, né? acho que tudo Imagina hoje em dia isso. Seria uma loucura, né? Acho que muita gente iria Não, ia desistir ser do trabalho. inviável. Não, esse trabalho é inviável, cara. Agora, Demanda muito imagina, tempo. voltando ao assunto da Marlene, Sim, né? sim. Que é o meu segundo trabalho, foi a novela Carrossel. Sim, sim. Aí imagina na novela Carrossel com, sei lá, 15 300 crianças. no estúdio. E a Marlene dirigia dentro do estúdio, o diretor sentava dentro do estúdio. Era diferente, né? Cara, não, era que não era insanidade. direção e técnica, né? E aí, Caraca, isso imagina, aí. era uma loucura. Uma loucura. Mas Imagina era você muito fazer esquema naquela época, o esquema com entrada, saída e tal, com adulto já criança. devia ser- com adulto já devia ser Criança que sinistro. tem escola, que tem vontade, que tem. bom. Que Cara, estudar. Que quer, que não quer. maluquice, cara. Não, Não, e hoje eu não outras quero. atividades. Eu fazia natação, inglês, ainda tinha que dublar. Tinha que dublar, cara. Bons tempos, né, que dava pra gente fazer outras coisas além de dublar, né? Hoje não dá pra fazer mais nada. Esquece, não tem mais possibilidade. E Que nem tem maneiro. mais que esperar a máquina local. Mas é só o nível que Se ainda desse, subiu mesmo. se ainda desse, né? Se ainda tivesse esse tempinho da máquina local, dava pra descansar Porra, dá pra um tirar um pouco. Pois cochilo. é. Mas é uma realidade, né? Que quem viveu essa realidade, realmente o que você falou. A gente hoje em dia vive nesse imediatismo, né? Tipo, do pré-roll, não, bota o pré-roll de 2 segundos, bota o pré-roll de 3 segundos. Cara, você imagina ter que trabalhar com um pré-roll de 30 segundos, de 1 minuto, né? Uma coisa completamente... Não, e numa máquina que só tinham 2 canais. É. Você tinha que gravar todo mundo junto, porque só tinha 2 canais. Então, hoje no Pro Tools você tem infinitos canais. Você bota todo mundo sozinho no estúdio, grava, junta tudo no final e tá pronto. E o tá projeto. pronto. Não, e é tudo Exatamente. parâmetro, né? Porque assim, cara, pensando dessa forma aí, de 1 minuto esperando, cara, eu não ia ter a menor concentração pra isso. Assim, se não são aqueles 2, porra, 3 eu já Não. fico puto. Não dá, tem que ser no máximo 2. Aí, cara, se passa disso... Se bota já... 4 segundos, eu já desconcentro. Imagina 1 Eu minuto. esqueço, eu esqueço. 1 minuto é uma loucura, cara. E é engraçado que eu falo isso às vezes pro Tec, falo assim, pô, irmão, coloca 3 segundinhos pra mim e tal. Aí o cara não bota, tá ligado? Fala, não tô fazendo de sacanagem, mas eu esqueço mesmo assim, eu não consigo, cara. Eu só funciono a partir de 3, 2, beleza, a gente vai Não, lá. e é como funciona a cabeça do dublador. E a pessoa É, precisa pô. entender isso, né? Não é de Exatamente, sacanagem, cara. não é de maldade, não é assim, de cada um não é tem o vaidade, seu tempo, porra, né? não. Cada um isso tem aí. o seu tempo ali. Aí você imagina, 3, 4 pessoas no estúdio, na mesma cena, né? Chegava no quarto, se errasse, né? Ficava com aquele morrendo de medo. Porra, Você cara, vai, isso todo devia mundo ser vai uma ter que fazer pressão, tudo né, de cara? novo. Eu peguei o finzinho disso, de estar com a galera dublando, mas foi, porra, acho que foi rápido, assim. Mas eu lembro de ter feito, porra, era sinistro, era mó... Porra, eu fiz um desenho na Herbert que quem dirigia era o da Mata, era eu e o Marco Antônio. É porque era um molequinho com o ET, que era amigo dele, tá ligado? Aí ele fazia uma voz, assim, um ETzinho e tal, e eu era moleque. Eu fico pensando hoje em dia, cara, isso devia ser uma tortura, né? O cara nem imagina. Ruim pra cacete, o moleque errando tudo, tá ligado? Porra, sacanagem, Pô, tô preso ali, tendo que gravar aquilo e tudo mais, né? Devia ser uma Mas olha que experiência profissionalismo, diferente. o cara nunca deve ter se estressado contigo, nunca deve ter ficado puto contigo. Mas eu acho que é muito, tipo, a vibe também de tu ir, tipo, cara... Já sei o que é o trabalho, né? Não Tu não vai de coração aberto, assim, ó. É com criança e tal, é diferente, né? Exatamente. Imagina a Marlene, esse jeito de... Às vezes ficava todo mundo falando no estúdio, lá, sai todo mundo! Sai todo mundo! Deixa aqui, que tinha umas crianças... Muita gente estava começando ali, Sim, né? Naquela sim. cena, então tinha que ter Naquela uma leva, né? paciência. Caraca. Sai que eu preciso mostrar aqui pro fulano como é que é.
Vai, sai todo mundo. Sai. Aí depois gravava, entra todo mundo de novo. Aí gravava de novo com a pessoa, por causa do canal e tal. Tinha que ser tudo uma todo mundo psicologia pra fazer a parada funcionar. Levava muito tempo, Cara, era que muito maneiro, mais cara. tempo. Não, esquece os prazos de hoje, né? Não existe isso, né? Devia ser uma coisa completamente... Até porque as entregas eram diferentes, né? Você mandava fita por correio, por FedEx. Olha que loucura, cara. Né? Eu lembro de tinha ver internet. entregador de FedEx chegar com fita. Internet, cara. Como é que as coisas existiam, né, cara? O Que cinema era loucura, rolo. É, isso aí. O cinema pô. era rolo. Caraca, que Josimar loucura, do cara. Delage, ele trocava o rolo. Isso Peraí aí, que eu vou pô. trocar o rolo. A gente via pelo aquário, assim, ele trocando o rolo, Sim, sabe? verdade. Cara, o Josimar, cara. A gente tinha É que trazer uma... o Josimar aqui um dia. É verdade, cara. Ele É uma é- enciclopédia, Sério né, mesmo, cara? eu achei o ele cara vai ter relíquia, muita mano. história, O cara tem cara. muita história maneira, cara. O Josi. É uma História enciclopédia, maneira, cara. Figura, cara. Porque, assim, a gente parar pra analisar a dublagem, como todo óbvio, que a gente trabalha com isso, é apaixonado e tudo mais. Agora, pegando isso num contexto de mundo, porra, era outra realidade no mundo, né, cara? Sem internet, sem a quantidade de informação que a gente tinha. Uma coisa que a gente já abordou algumas vezes, que as pessoas falam... Ah, pô, mas na dublagem tem um monte de parente e tudo mais. Tem muito isso, porque era muito isso. Era tipo, teu filho tá lendo? Vem cá, tá ligado? E a galera exatamente. começava a trabalhar, Vem né? de uma época que não Exatamente. tinha essa comunicação que a gente tem hoje, que a gente consegue achar pessoas de, Exatamente. de diversos cantos do país e tal. Essa especialização que hoje em dia você vê pessoas querendo se formar atores, atrizes para trabalhar em dublagem, né? Então, é um mundo completamente diferente. A dublagem ela passou a ter uma visibilidade muito maior e um reconhecimento muito maior também da galera, né? E nessa época, você, pequenininha, tudo mais e tal, rolava na escola de falar assim, tipo, pô, ela dubla, não sei o que e tal, como é que era? Rolava, mas assim, eu acho que as pessoas não tinham muita noção, Do que sabe? era. Do que era ainda. Eu mesmo, assim, eu tava não lá sabia gravando. nem o que você tava fazendo. Caramba, que legal. É. Mas tu juntava os amigos, né? Porque eu virava todo Todo mundo mundo, né? amigo, Todo mundo que tava dublando ali era todo mundo amigo. E assim, eu saía da escola feliz pra ir lá dublar, né? Ia pra natação, pro inglês, depois ia. A gente ficava às vezes até meia-noite, assim, na Herbert, Loucura, né? gravando. Maneiro. Pra estar na escola, assim, no dia seguinte. E... Alô, José de Menor. Já era, já passou todo mundo. Já foi. Caducou já, caducou. Isso é Todo década mundo de grande 80. já. Mas O tinha mundo- adicional noturno. Isso aí- Adicional isso aí- noturno. Adicional, né? Tinha, tinha Isso aí é adicional final da noturno. década de 70 aí. Final da década de 60. Década de 60, pô. O mundo agora já era loucura, filho. O mundo era, era outra coisa. Pô. Então, assim, eu não tinha muita. Mas aí, quando eu comecei a ver na televisão, caramba, novela. Nossa, minha voz. Eu falava, que legal. E só que eu não tinha noção, assim, direito de interpretação. Tipo, Sim. a gente interpretava, né? A Marlene tava lá pra ensinar a gente. O da Mata, pra mim, me ensinou coisa beça, assim. Pô, deve Que ter eu- sido aula. Eu comecei mesmo com Imagina. ele, né? O meu trabalho grande primeiro foi Sim. o Carrossel com a Marlene. Sim. Mas, assim, o que eu acabei fazendo, né? Quando eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo, falei, vou pegar alguém para ser minha inspiração, assim. Para eu prestar atenção em intenção, em interpretação. Porque eu já gostei de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ah. E aí comecei a assistir trabalhos da minha irmã, né? maneiro. Comecei a ver os trabalhos da Adriana. Falei, gente, como é que a Adriana consegue, assim, gravar um filme com um jeito e com a mesma voz no Sim. outro filme. Fazer uma parada completamente diferente. diferente. Ela tá puxando isso tudo na interpretação, cara. Aí eu comecei a ver muito E a Adriana trabalho tem uma dela. coisa da interpretação diferente. Ela tem uma Diferente. parada diferente, assim. É. Né? E isso desde nova. Desde Maneiro. pequena. Você assistia o Carrossel, é espetacular, ela Ana Maria Joaquina, assim. O Carrossel Maneiro. mexicano primeiro. Sim, sim. É muito bom o trabalho dela. Aí foi isso. Aí comecei a ver os trabalhos. E aí fui crescendo, assim, tipo, perguntava coisas pra ela, né, e tal, de interpretação, como é que eu fazia certas coisas. Ela foi me ensinando a chorar. Foi me Rir, que é ensinando a- dificílimo, né? Todo mundo tem dificuldade E pra ela, rir. como é e que tal. ela aprendeu? É Ela aprendeu isso. sozinha. É isso aí, foi pô. Eu da ainda tive veia. uma professora. É, ali isso pra- aí. em casa, Uma inspiração, pra- né? uma inspiração. Aí é bom você ter alguém. Eu tive isso com ele, tipo assim, alguém palpável ali, sabe? Porque, tipo, por exemplo, meu avô era incrível e tal, mas era uma coisa tão distante pra mim, tipo, porra, é um cara muito mais velho. Eu tô uma louco, outra- eu tô louco pra ficar velho pra poder me inspirar nele. Pois é. Louco pra ficar velho. Fazer uma coisa, Eu vou assistir as coisas dele. Mas assim, era muito irreal, assim, tu vê, fala, cara, até eu entender que ele era o Scooby-Doo, por exemplo, porra, eu achava que era um cachorro ali que falava, não era ele, né? Exatamente. Meu avô. E a voz do meu avô é super marcante e tal. Mas foi muito maneiro ter ele, que acho que foi realmente, tipo, um norte pra mim, tipo, caraca, olha só como é esse caminho, tipo, mais próximo, sabe? É Não só ir pro outro lado, tá Porra, meu fazendo? avô tava já no Acre, sabe? Longe pra cacete, não tava vendo ele.
Felipe tava ali perto, então dava pra ver, né? Então é bacana esse paralelo. É isso que né? geralmente eu falo em evento, assim, que as pessoas perguntam muito, qual é a dica que você dá pra quem tá querendo começar a dublar? Só ler, brother. Gente, é só ler. Não, Ó, não é pega só sua ler, mãe, gente. fala que você sabe ler, já leva pro estúdio. Não é, gente, não é só ler. Mas aí eu falo que primeiro a dublagem é muito ouvido, né? Você tem que prestar muita atenção no que está sendo no original, ali, no que está acontecendo, para você tentar jogar a tua interpretação. Não é imitação, né? Que muita Sim. gente acha que dublagem... A gente está imitando, a gente está dando a nossa voz no nosso idioma, o nosso trabalho em cima de um ator, de uma voz ali que já foi feita. Mas no nosso idioma a gente está criando ali um outro tipo de interpretação. Uma versão brasileira. Né? Uma versão brasileira. Então, assim, prestar bastante atenção na expressão que o personagem está fazendo, pra você tentar casar Sim, o que você está falando com aquela expressão ali. Às vezes aquilo é um detalhe que vai dar aquela veracidade, né? E pegar alguém como inspiração. Um dublador que você gosta, que você admira, que você curte, e prestar atenção nas intenções. Quando ele sobe, quando ele desce, quando ele está triste, quando ele está... Para você tentar ouvir aquilo ali e tentar reproduzir de uma forma que... Do seu jeito, claro, não imitando, mas do seu jeito para chegar lá. Essa é a dica que eu sempre dou. Sim, assim. sim. Ótima dica, ótima dica. Isso que você falou do ouvido é engraçado, porque eu reparo muito isso na galera que entra na dublagem, mas já vem da música, principalmente. Pô, pegando o exemplo recente, Marquinhos N, Vic Bro, o Rossato, quando começou também, que começou na dublagem já com uma noção muito maior. A galera começa com um ouvido muito... E aí é muito mais fácil aguçado, né? você puxar essa parte, né, que a pessoa vai muito no automático no inglês, e isso dificulta muito também essa galera. Mas, ao mesmo tempo, a noção de labial, de tempo e tal, já vai muito mais fácil, né? Então, é uma coisa que equilibra com a outra ali, você vai lapidando e vai fazendo diferente. Mas é uma coisa que está completamente ligada ao ouvido, né? Sim. Você consegue pegar muita coisa ali de ouvido, pô. Sim, exatamente. Mas não nunca seguir o que o original te Sim, traz. exatamente. Porque cada A lugar... musicalidade é muito diferente. né? O coreano... O que você está fazendo aqui? O Coreano não faz isso. O turco é muito bico. tudo. Né? Eles fazem tudo com bico e tal. O americano mesmo, tem muita intenção deles que é perguntada. E não é pergunta. Isso aí. Então, assim, isso tudo você tem que trazer pra você, né? Então, você vai... Às vezes, você ouve aquilo e tende a fazer aquilo ali. E não é. E sabe um exercício que eu gosto de fazer também, que eu acho maravilhoso? Pegar e assistir coisas dubladas em outros idiomas. Porque isso Legal. vai muito para esse lance da gente falar da versão brasileira, pra gente tocar nesse ponto do que funciona pra gente. A gente naturalmente tem na interpretação brasileira essa coisa de puxar mais pra naturalidade, o que funciona pra gente, que é falar como a gente tá falando aqui agora. Você pega, por exemplo, um filme que tá dublado em italiano, é outra parada, uma parada mais... a gente acha que tá até meio gritado, porque pra gente não funciona também. Você pega um filme que tá dublado em alemão, porra, é uma precisão, uma perfeição técnica. O áudio parece que tá em alemão no original, sabe? É uma coisa... Então é muito bacana esse estudo. Se você é apaixonado por dublagem, eu recomendo que você faça isso, porque é um exercício interessantíssimo. Pega aquela série que você gosta, aquele filme que você gosta, coloca em outro idioma só pra você entender como... são as soluções em outros idiomas também. Isso é interessantíssimo. Isso eu nunca tinha pensado. Legal. É muito Boa legal. dica Tem até também. um trecho que aí vai até, tipo, um pouco diferente disso. Que é de Tropa de Elite, que é uma produção nossa. Como ela é dublada em outros idiomas. Porra, é fantástico. Assim. Tu vai vendo, assim, tipo, uns completamente fora. Sei lá, tipo, acho que era japonês. Tipo, imagina, o Capitão Nascimento falando em japonês. Aquela coisa assim, absurda. E é aquela cena dele na casa, né? Que ele entra em casa. Tipo, você manda essa porra, sou eu. Muito bom, muito bom. Fala do meu batalhão nessa casa. Aí, tipo assim, cara, muito diferente, assim, muito diferente, muito diferente. Aí isso que ele falou, acho que era o alemão, francês do caralho também, parada, muito bom. Sabe, orgânica ali, bacana. E é isso, cada cultura tem uma forma de se expressar. O italiano tem essa coisa de né, coisa mais gritada, mais mais exagerada. Expansiva, uma coisa mais... né? E assim, pra eles aquilo às vezes é super real. Mas é isso, é olhar pra expressão também, né? Tipo, a gente pode... Pô, você quer trazer uma coisa pro natural nosso, mas se o cara tá expansivo, lá, porra, não adianta você trazer pra baixo, porque você tem que chegar mais próximo dele. Enfim, a gente é meio escravo daquela obra que não tem como fugir muito. Não tem como fugir daquele... Dessa parte... Já tem uma atuação acontecendo ali, né? A gente tá criando
mas em cima de uma coisa que já existe, né? Então a gente não pode dar aquela pirada de achar que... Isso acontece às vezes, mas... Tipo, é engraçado. Tem que estar dentro do que o personagem tá fazendo ali. Dentro, é bacana. Legal. Eu lembro dessa parada do italiano quando a gente tava em Roma. E a gente tava, tipo, no quarto do hotel, eu coloquei, tipo, na televisão pra zapeando. Era, tipo, o Mentalist, tá ligado? Aquele. E era um maluco, tipo, a parada da cena, assim, de todo, tipo... Sei lá, ele devia estar falando alguma coisa, sei lá. Era uma cena de crime, falando, tipo, o que tá acontecendo e tal. Era tipo, Anna Machara, o que tá acontecendo? E a mãozinha, sabe? E eles, eu não sabia isso, na dublagem lá eles colocam na tela, fica uma mãozinha assim, tá ligado? Eu ia falar, É mesmo, que loucura. Eu acredito em tudo que eles falam, gente. Não, e lá, lembra que tudo era dublado? Tipo, tudo. Não tinha nada legendado. Tudo era cultural. Dublado, tudo era dublado. Muito maneiro isso, né? Eu acho legal, pô. A gente vê que, tipo, isso é, enfim, pro mundo, não é só a gente, né, que tem essa... Não, eu acho que é ótimo pra cultura, né? Pra acessibilidade do Brasil. Cara, não tem jeito. Fala isso. Se você deixa as coisas... Né? Eu acho bacana a gente ver uma coisa no original e tal, mas é importante a gente ter o nosso... Sabe, a nossa cultura fincada, de alguma forma, Sim. em todas as obras, pô, em tudo que acontece. Eu acho que é um direito de todo brasileiro ter acesso à sua língua, sabe? Senão você deixa isso correr, daqui a pouco você não tem mais essa cultura. Muito doido isso, né? Não, e é a opção também, pô. As pessoas não pensam muito nisso, né? Não pensam no cego. Isso aí. Exatamente. Não pensam em criança que não lê legenda, não sabe ler ainda. É isso. Idosos. Sim. Ou, tipo, às pessoas vezes... que não querem ler legenda. Não querem ler legenda. Que não estão afim, que não conseguem acompanhar. É isso. Enfim. As pessoas não pensam muito nisso, né, na dublagem. Perde-se muita coisa com a legenda. Você não pode ver o filme de uma forma como você vê o filme dublado, né? Que você tem a possibilidade de olhar para a cena, de fato, como está sendo feito aquele... Obviamente, um filme bem dublado, né? E aí você não perde nada. Você está vendo ali uma atuação de dubladores ótimas e o filme também sendo bem feito, enfim. É bacana ter essa... É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Mas continuando, Maré, beleza. Criança, tudo mais e tal, partindo pra parte da adolescência, aí como é que foi essa transição? Porque sempre rola, pras meninas rola também esse lance da voz, assim, de dar aquela mudada, não muito, né? Eu acho que não. Pra mim não teve muito isso, não. Mas eu lembro, assim, da transição pra adolescência, eu devia ter uns 14 ou 15 anos, que teve aquele filme Um Tira no Jardim de Infância. Adoro esse filme, cara. Com Arnold Schwarzenegger. Ele tocando assim, aquele cavaquinho assim que eu adoro. É gigantesco, né? Adoro, com chapeuzinho de caipira. Adoro. E aí eu entrei no estúdio e aí... Quem dirigiu aquele filme, cara? Foi o da Mata também? Foi a Marlene? Agora não lembro. Mas aí entrou e falou, então, você vai fazer o menino, que é o... Eu falei, vou fazer o menino? Era a primeira vez que eu ia fazer um menino. O Dominique. E aí, não, Dominique não. Eu não tava lembrando o nome dele, era o menorzinho. O principal, molequinho, o pequenininho. E aí, quando chegou lá no texto e tal, ele falava, meninos têm pênis e meninas têm vagina. Tô ligado, Ele falou isso o filme inteiro, né? Porque o pai era ginecologista. Ele E aí tem até uma isso. aula das profissões, que ele fala, meu pai é ginecologista, examina vaginas o dia todo. Ele é um pequeno menorzinho da turma. Aí até quando o Arnold Schwarzenegger chega, né, na sala, ele levanta o dedo, aí ele... Aí ele fala, meninos têm pênis, meninos têm vagina. Então imagina, cheio de gente no estúdio, eu com 14, 15 anos. Primeiro menino falando essas coisas. Eu morri de vergonha. Caraca. Mas tá aí até hoje. Tá aí, pô, vou ver isso aí, cara. Essa eu não sabia. Cara, eu sou louco por esse filme, cara. Eu tenho essa tatuagem aqui por causa desse... Mentira. Eu já tava olhando, sério. Não, mas eu adoro esse filme. Adoro esse filme, Mais cara. uma que eu acreditei. Mais uma aí que eu quero. Mas são coisas que marcam a gente, né? Tipo, o personagem que, porra, é muito maneiro isso. É muito maneiro isso. Eu lembro sempre do meu... Puxa, cara, isso doeu. Eu vi o primeiro personagem que eu fiz, a primeira dublagenzinha. E aí, beleza. Iniciou nessa parte adolescente. E aí, como foi, assim, a primeira... Não sei se você vai lembrar também, obviamente. Mas a primeira parada que você se sentiu desafiada, assim, tipo, pô, isso aqui é a parada de atriz mesmo. Tô fazendo uma parada aqui que é... Pô, é a Adriana aqui, que agora tem que me inspirar de verdade aqui, assim. Tem que dar o exemplo. É, isso aí. Com certeza a Raven. Raven. Com certeza. Cara, brincando aí, eu já falei que eu comecei com 8 anos, né? Que dubla 30 e pouco, então já tem 20 anos, já tem mais de 20 anos que eu gravo a Raven, tem até hoje, né? Sim. A Casa da Raven. E já gravei vários filmes com ela, mas quando chegou a série, As Visões da Raven, que foi Peterson, na Delarte, lá do Catumbi ainda, ele falou, chegou um piloto aí de uma série, e o cliente quer ouvir as vozes. E aí eu botei você pra fazer, comédia e tal. Quando eu vi, o que era? Assim, pra gravar o piloto. Eu falei, meu Deus, eu devia ter uns 18 anos. Eu falei, meu Deus, mas ela fala muito rápido.
E a comédia, o tempo dela de comédia é muito rápido. E ela coloca um monte de caco no meio do texto, inventa um monte de coisa, faz um monte de palhaçada e só grave, vem mais fino. Falei, gente, eu demorei muito, assim, pra gravar o piloto. E aí, 6 meses depois, assim, veio a série, o cliente aprovou, todo mundo. E aí eu demorava muito pra gravar ela. Assim, muito. A gente hoje faz uma média de 30, 40 loops numa coisa que a gente já conhece, né? De uma série, eu fazia 18, 15 loops por hora, assim, dela. É mesmo? Eu apanhava muito, assim, pra gravar ela. Muito. Mas aí depois, lá na milésima temporada, mentira. Lá na, sei lá, terceira temporada, assim, eu já peguei o ritmo dela e aí... Aí já fica mais fácil, né? Quando a gente conhece o personagem. Aí ela ficou difícil de me pegar. E que cálculo é esse que você está fazendo? Você? 30, 40 por hora? 30, 40 por minuto, né? Tá. Tem gente que tem faz histórias 30. com a Mariana maravilhosas, que ela já me salvou de atrasos, né? Tinha o Alexandre Moreno depois. Tinha o Alexandre Moreno depois dela. Aí eu tava atrasado 1h30. Eu falei, Mariana. Modo turbo aqui. Meia hora, cara. Porra, ele vai ficar perturbando aqui, vai falar que tá atrasado. Ela, tá bom, vamos lá. Pô, a gente, sei lá, aí era muita coisa. E ele acho que atrasou um pouquinho, deu tudo certo, foi maravilhoso. Você aproveitou da minha nobreza, cara. Lógico, muito. Cara, lógico. Mas é legal nesses desafios, né? Sempre dá certo. Não, é muito bom, assim. E depois que eu fiz a Raven, assim, sabe quando você se sente pronto, assim, pra qualquer forte, trabalho? né? Você, caramba, eu nunca tinha pego uma comédia, uma série grande, assim, porque é muito grande a série. E, assim, cada episódio que eu fazia era uma coisa diferente. E ela com as palhaçadas dela, e caindo, e se vestindo de homem, se vestindo de criança. Tudo tem que você trabalhar na voz, né? Sim. E, assim, eu aprendi muito, assim, com a Raven. Muito. Legal, Foi meu primeiro grande desafio, que assim. maneiro. Com certeza foi a Raven. A comédia tem essa coisa do desafio, né? Tem essa coisa... Porque por mais que, o drama é dificílimo de fazer também e tudo mais. Mas a comédia, ela tem uma coisa do timing, do improviso que é... Eu nunca tinha feito. Então, Eu nunca tinha feito nada, assim, de comédia. Se eu fiz, tinha sido uma besteirinha grande, assim, como ela protagonizando, assim, eu não tinha feito nada. Foi que nem eu fazendo também com o Peterson na The Last Gatombi e eu, a Patroa das Crianças, pô. Foi a primeira parada grande, assim, que era difícil e tal. É difícil. E o Peterson sempre tinha soluções maravilhosas, cara, soluções absurdas. Não, e é isso que eu ia falar. É uma coisa de estúdio ali que você precisa ter, porque isso que você falou, por exemplo, o drama, pô, se o texto vem traduzido legal ali e tal, rola tranquilo. Agora, comédia, você tem que estar muito atento ali, porque você tem que trazer, às vezes, uma piada que não faz sentido nenhum pra gente, né, pro nosso idioma ali. Você tem que fazer alguma adaptação que não vem no texto, às vezes, ou que, enfim, o diretor não consegue. Enfim, a gente fica naquela questão ali de ver o que faz, né, que é... O que funciona, o que não funciona. É um campo minado, né? E na comédia, se a gente não tem esse texto muito bem mastigado ali, é muito mais difícil. Né? Você não vem bem traduzidinho, direitinho ali. E ela tinha muito essas coisas do caco, né? De botar coisas ali no meio e então, não tava no texto. Ali várias horas, né? E aí, Mas aí depois eu peguei, assim, o jeitão dela e... Quando a gente pega, vai, né? Tipo, dá pra... Aí agora vão 20 por hora, mentira. Uns 35. Agora eu já consigo fazer 23. De 15, 18, passei pra 20. Mentira. Sacanagem. E aí, da Raven, beleza, comédia e tal. E tipo de drama, tem alguma parada assim que te pegou muito, assim, que você fala, porra, esse daqui foi... Drama? Que eu lembro de um, assim, agora, mas já é bem mais recente. Foi o... E agora que eu esqueci o nome? Tu fez um com a gente muito maneiro daquelas 3 filhas, lembra? Eu ia falar exatamente de um com a Elizabeth Olsen, mais... Muito maneiro. Love and Death, lembrei. Amor e Morte. Que é um caso real, que Isso vai ser cortado, né, gente? Porque tem coisa que eu esqueço pra caramba. Isso dá naturalidade ao programa. Isso. A gente adora. A gente faz corte de erros, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha. Também não vou contar a história, né, gente? Porque aí quem quiser assistir, vale muito a pena. Sim. E assim, na cena, porque tem a cena nessa série. São 8 episódios ou 9, é uma minissérie. Uma série. E não me lembro exatamente em qual, no 6º. Talvez no 5º ou 6º, lá mais pro finalzinho, tem a cena da série. E essa cena, quando eu assisti, eu entrei ali na parada e eu chorei, sabe? Assim, Sério? E na hora de gravar, assim, eu ensaiei umas 3 ou 4 vezes, que era muito gritada, era uma parada bem, bem pesada mesmo.
E aí eu ensaiei várias vezes e na hora de gravar eu gravei ela direto, na emoção da cena. Cara, então, assim, quando eu acabei de gravar aquela cena, eu tava sem voz, fiquei sem voz mesmo, nem deu pra gravar o final do episódio. E tivemos que gravar outro dia. E eu tava tremendo e a lágrima, assim, escorrendo. Então, assim, de drama mesmo, uma coisa, assim, pesada, que eu lembro, assim, pra falar pra vocês, essa, pra mim, foi... Maneiro. Foi bem braba. E tem coisa, assim, que se você realmente não fizer dessa forma... não funciona. Se você não entrar ali, se você não se posicionar no lugar daquele personagem, não vai sair real. Não vai sair. E quando eu assisti, eu fiquei até, assim... Caramba, eu me emocionei de novo quando eu assisti, sabe? Maneiro. Eu senti de novo a mesma coisa que eu senti, né? Quando eu... Ver isso um próprio trabalho bom. ali, você sentir aquela... E você sabe que você deu ali, pô, a tua vida, não né? mudaria nada, fiz ali cravado. Exatamente. Mas tiveram vários. Teve esse, né, que eu fiz com vocês, das 3 filhas. Esse filme, inclusive, é incrível. Pra mim, tem uma das cenas mais legais, assim, que eu já vi nos últimos anos, assim. E de lição mesmo de vida, assim, né? Animal esse filme. Que é com ela também, né? É com ela também. Que eu morro de medo de dublar ela. Tem 3 atrizes que eu morro de medo. A Emma Stone, a Jennifer Lawrence e ela. É mesmo? A Elizabeth Olsen. Tu nunca sabe o que Porque vem? são atrizes muito boas. Elas Elas são são foda, muito boas. Então, Você assim, nunca sabe o que esperar, você nunca né? E aí você chegar ali e passar o que elas estão passando ali é muita responsabilidade. É muita Quando você responsabilidade. pega um cara bom, uma atriz boa, porra, é sinistro, né? Mas também é bom responsabilidade é quando grande. você pega um atriz bom, um ator bom. Porque te ajuda muito o ajuda. trabalho. Você ajuda pega um muito. ator Embasa que- muito o que a gente tá fazendo. Você, pra levantar ele ali fica meio difícil, né? Sim, Quando sim. o cara não é tão bom. Né? Exatamente. É só tu seguir legal ali, só tu não dar mole que vai. E falando em Jennifer Lawrence, como é que foi pra você Jogos Vorazes? Jogos Vorazes. Nossa, rende até hoje, assim, em eventos também. Ah, Pedem sempre pra eu imagino. cantar a música da Árvore Forca. Nossa, aquele filme também. Como é que é a Canta, música? Como é que é? Tô brincando, não faz mal, sacanagem. Vocês vão cantar comigo! Pensamos Vocês vão cantar comigo! Eu não sei se eu vou saber, mas eu vou. Eu vou me esforçar Eu faço aqui. coro aqui. Ai, gente, é muito legal. É muito legal. Mas, assim, são 3 livros, né? Eu também não conhecia. Foi o Manolo que dirigiu. Inclusive, ela nunca tinha sido dublada, né? E aí- É isso que eu ia perguntar, se foi lá que começou. Foi nessa... não, nunca tinha. Não Porque foi ela, teste. ela é muito nova, né, cara? Tipo, é porque assim, ela já tem um currículo tão absurdo, de coisas tão absurdas que ela já fez, mas ela é muito nova, Já tem cara. Oscar, né? Já ganhou É, Oscar. cara, já. tipo, e ela é Nem muito sei se foi um nova, só ou cara. mais, mas... Sinistro. É muito nova, cara. Monstrinho. Muito louco, mas desculpa, continua. Mas aí foi o Manolo que me chamou pra gravar. E aí, quando eu cheguei no estúdio, porque é assim, né? Pra quem não sabe, quando a gente chega no estúdio é que a gente vê o que a gente vai gravar. Né? A gente não leva pra casa nada pra estudar, não é assim. A não ser uma série Raven, por exemplo, que você já sabe quando você vai gravar, que aí já te passa um horário, vai tantos loops da Raven, então você já sabe. Mas quando é produção nova, que nem pode, né, ser passado isso, Sim. por causa de confidencialidade e tudo isso, Sim. você só chega no estúdio e fica sabendo. Então, quando eu cheguei no estúdio, é que o Manolo falou. Tia, olha só. Tia, filminho. tia, oi, tia. Filminhozinho. E aí ele falou, ó, é um filme. E aí eu fui estudar, são 3 livros. Parece que vai ser... É uma saga, né? É uma personagem que acontece isso. Não pesquei direito, porque foi tudo muito rápido, né? De assistir, de traduzir. Sim. E vamos descobrindo junto aí o que acontece. E aí a gente foi vendo, né? Junto ali, ele falou, essa cena acontece isso, que ela vai se oferecer como tributo ali, que também deixa de ser um drama, né? Sim. Quando ela se oferece ali para não deixar a irmã ir para os jogos e tal. E eu falei, cara, é engraçado porque eu me emociono muito, assim, quando eu dublo, sabe? Com as minhas personagens. Eu acho que eu entro mesmo ali no que está acontecendo naquele momento. Eu acho que eu não sei fazer de outra forma. Se não for Graças assim, a eu Deus, acho que que não bom, sai verdade. Sim. Né? E aí, depois veio o segundo filme, veio o terceiro. O terceiro livro foi dividido em 2, né? Filmes são 4. E depois Fez fiz muito outro. sucesso, muito lucro, um dividir em 2, né? São bobos, né? Bobo só a gente. Bobos somos nós. E aí, fui gravando, me apaixonei pela história. Assim, irada, né? queria sempre ver o outro filme, muito queria ver legal. o outro, queria ver o outro. E
cantei, né, nessa cena da Árvore Forca, da música da Árvore Forca. E é isso, cara. Adorei fazer o filme, adoro essa atriz e adoro a saga Jogos Vorazes. Maneiro. Eu gosto muito também, adoro. E eu acho que foi um belo cartão de visitas, né? Ela que estava entrando no mercado já pegou uma personagem, porra... Não, mas irado, né? darem uma oportunidade assim Pra uma pra quem pessoa que tá começando, entrando, tá? é verdade. Viram um potencial muito exatamente. grande nela, com certeza, né? Ela é muito Os caras boa. também não estão de bobeira, né? Sabe A que... expressão dela é muito boa, ela é muito expressiva. Ela é... E tirou a melhor selfie da história do Oscar, né, cara? Aquela selfie maravilhosa, né? Que tá uma galera, assim. Ela tirou e tal. Maravilhosa, é verdade. Melhor Não foi, ela caiu, não foi ela né? que tirou, mas ela tava... Ela caiu também, pô. Maravilhosa. Gente como a gente, né, cara? Pô, muito bom, De cara. Ela verdade. subindo a escadinha, ela caiu, o repórter foi tirar a foto dela. mandou. Porra, sacanagem, os caras são que nem abutre, né, cara? Os caras gostam, né? Até trabalho deles, né? Faz parte, Cada um na faz sua, parte, né? faz Cada um na parte. sua. Mas beleza, falamos aí de alguns personagens e tal, mas agora saindo um pouquinho da parte da dublagem, Mari, falando um pouquinho de dublagem também, mas não como dubladora. Direção de dublagem, pra você, como começou isso? Sabe como é que começou? Também foi muito engraçado. Eu mandei uma carta, tá ligado? A minha mãe, mentira. A primeira direção que eu dirigi foi com Carlos Toré. Não sei se vocês lembram do Toré. Sim. Ele abriu um estúdiozinho e tal e pegou 3 filmes para dirigir e um deles era francês. E aí ele ligou lá para casa e falou, eu atendi, ele falou, Mariana... E eu atendi falando, ui. Oi. Ela falou, é você. É você, menina! E não era celular, era o telefone, né, de fio, né, o telefone fixo. E aí ele ligou, oi, Mariana, Toré, sua irmã tá aí, Adriana e tal. Eu falei, Toré, a Adriana tá viajando, ela tava viajando um mês na Europa, sozinha, ela foi viajar sozinha. Sim. Aí ele falou, putz, grila, tô com um filme em francês, queria que ela traduzisse, porque a minha irmã é fluente também em francês, inglês e francês. Queria que ela traduzisse, queria que ela dirigisse para mim e tal, que eu acho legal a pessoa, né, saber o idioma, acho maneiro. Eu falei, Vitória, caramba, e agora? Ele, então, eu vou arrumar alguém para traduzir, tu dirige? Ele, eu? Eu? Ele, vambora, cara, vamos dirigir. Eu falei, mas eu não tenho registro, como é que é rapidinho, né? Tem que ter o registro. funciona? Como é que faz isso? Ele, não, vambora, depois a gente vai conseguir. Você vai conseguir o registro dirigindo, pô. Você consegue o registro dublando, você vai conseguir Você conseguiu dirigindo, né? Faz sentido. Vambora. E aí eu dirigi. E ficou muito legal, sabe? Que maneiro. Ficou muito legal o filme. E daí eu engrenei na direção. Maneiro. Dirigi durante 10 anos. Depois eu fui pro Mário Costa, lá na Trix. Maneiro. Depois, que a Adriana também já dirigiu. Eu trabalhei com vocês na Trix, pô. Gravamos lá Madrugada dos Mortos. Nossa Senhora! Onde era essa? Eu devo ter trabalhado também lá. Era lá na Barra, né? Era em Bota... começou na Barra. Na Barra. Começou ali dentro de um supermercado. Do Freeway. Lá nos fundos, Cara, eu lembro de tudo, essas porra toda também. Depois Não sei se era é que indo ele contigo ou abriu- se dublando, não sei também. mas- loucura. Depois pô. é que ele abriu no Sorocaba, Ah. que era uma casa e tal. Era um Mas estúdio aí mais maior. afastado, no interior de São Paulo. É, tal. muito longe, você já não É, foi. ai, outra piada, gente. Outra piada. Mas essa eu entendi rápido. Essa foi rápida. E aí, na rua Sorocaba, gente. É, só pra deixar claro. Aqui no Rio Pô. tem No a Rio Rua de Janeiro. Sorocaba. E aí, depois de lá, eu fui pra Bravo. Maneiro. Como é que eu fui pra Bravo? Como é que eu fui cair de coragem, né? paraquedas Ô, na Mari, Bravo? Bravo. Não lembro. A Bravo... Era na Bravo já quando era no centro também, não? Começou no centro. Era no é centro? verdade, eu não Que lembrava eu Na lembro Travessa disso, dos cara. Poetas Isso, da isso, Calçada. Isso aí, né? cara. Tinha vários tinha uns botiquins ali, eu né? Um Isso. restaurante. Tinha uns restaurantes ali estranhos ali. eu lembro de lá. Era uma rua meio estranha, né? Era Entre tipo uma rua de prédios, passagem, né? Isso, Entre Isso, prédios, comercial é, no isso que eu sexto queria. andar, lembro até hoje. Isso Eu aí, queria pô, saber isso aí. verdade. Eu tinha esquecido Isso eu dessa lembro de lá, parada, cara. eu lembro de lá. Eu lembro. E aí lá eu comecei com Anima Mundi. Ah, que Maneiro. Já maneiro. peguei o Anima Mundi. E aí dirigi todos os anos de Anima Mundi, até quando foi pro Maitá, depois eu continuei dirigindo. Maneiro. E aí veio uma leva de filmes, assim, uns 40 filmes do Viva, Uhum. né? E aí eu dirigi todos também. Mas dirigi durante 10 anos. Porque aí eu engravidei, né, do Gabriel, que também do... É O menino aqui, é um menino cadê o Gabriel? pequenininho. Cadê o Gabriel? Cadê o Ah, tá Gabriel? por aí. Assim, ó. Gabriel tá, pouco ele deve estar passa aí, comprando, pouco ele passa aí. comprando Pokémon. Compra brinquedo. Adoro. E aí eu parei. Dirigi até o finalzinho da gravidez, que eu sou sozinha com ele, né? Sempre fui sozinha com ele. Falei, agora não dá mais para levar trabalho para casa, porque
é muita coisa, né? Você tem que com assistir, certeza. fazer esquema, farará. E como eu era já sozinha, mãe solteira, assim, com ele, aí eu falei, parou, chega. Aí eu parei de dirigir. Aí nunca mais voltei a dirigir. Mas adorava. Gostava muito de dirigir. Mas é uma loucura, né? É uma loucura. Eu descobri que eu gostava mais de dublar quando eu parei de dirigir. Porra, né? Eu adorava Que a gente dá dirigir. valor, a gente dá valor. adorava Mas tu se dirigir. estressa só ali e vai embora, né? Quando eu parei de dirigir, eu gostei mais. É isso aí. E não pensa, não, Mário, em voltar? Em algum Não momento? penso, não. Nem dá, Xande. Assim, Possível, né? É muita correria. E pra você conciliar agora com dublagem, não sei. É difícil, né? Tô bem, tô bem. Tá legal, Não, né? tô legal. Mário, vem pra essa Eu vou- piscina, cara. Vem pra essa piscina, água essa tá piscina é quentinha, quentinha, água cara. tá Vem. quentinha, água É boa, cara. Eu vou dublar com vocês. Ah, bom, pronto, deixa pronto. vocês Tá dirigirem. decidido, tá decidido. Tá. A gente espera, a gente espera. A gente espera. Você vai voltar, você vai voltar. Não Mas- sei, né? Vai que parece. A gente um não dia sabe, a eu gente vou, nunca né? sabe, mas não legal digo saber que nunca vou dirigir. mas legal saber a sua trajetória, enfim, que você gostava também. Porque Gostava. tem gente que para porque pega meio que aversão também, né? Que, tipo, não é pra mim. Isso aqui eu não gosto. Burnoutzinho, né, de leve. Não, eu parei mesmo por causa da Eu tenho maior medo gravidez. desse termo burnout, cara. Porque assim, eu fico pensando, cara, o Felipe, dia que você eu já tiver chegou isso... nesse termo, né? Com certeza. Não, porque assim, se existe Você já algum passou estágio do burnout, pós, cara. Não. Eu já virei diamante, né? O Já carvão já era, virou já da era. pressão. O que tinha de burnout a gente já viveu, cara. Já era. Eu não consigo pensar em uma coisa assim... Eu fico preocupado Eu com isso tive às vezes. burnout, eu acho. Mas assim, acho que você não teve, não. Quer dizer, acho que você teve e você passou bem. Eu já tive, com certeza, e não passei bem. Aí eu, enfim, precisei fazer algumas coisas pra melhorar e tal. Mas, porra, é sinistro. Sinistro. Acho que o ritmo que você vai fazendo as coisas... É porque a gente normaliza o absurdo, né, a cara? gente normaliza o absurdo. Sim. A gente chegou um tempo que a gente normalizou mesmo o absurdo. Tinha vezes de eu trabalhar... Quando eu tive, eu acho, foi quando eu dirigia, tá rindo, começava não? 8 da manhã, 9, ia até 10, 11, aí saía às 11 pra dublar fora ainda. Aí ia até umas 2 da manhã, 3, aí ia pra casa, aí acordava às 7, e isso era a minha vida. Nessa época que eu dirigia na Bravo, que chegaram esses 40 filmes, pra vocês terem uma ideia, eu dirigia de 15 às 22 e dublava de 9 às 14 para sair correndo para dirigir, eu comendo um sanduíche no meio do caminho e tal. E ainda ia sábado, porque não dava tempo, né? Tinha que terminar o filme no Sim. sábado, às vezes, aí eu ia de 8 às 22 no sábado. Então, não tinha tempo pra mais nada. É doideira. Né, você Não, fica- aí eu vou te falar, o sábado me pega muito, mano. Não, eu não trabalho assim. Tanto que não. eles gostam, às vezes. Eu precisava de... dividir o tempo para dublar, às vezes eu invertia, né? Eu Isso é uma dirigia de coisa que hoje em manhã dia eu e não à abro noite. mão, assim. Não tipo, dá, mas não abro sábado mão do pra meu mim, sábado. cara. Sabe por Sábado quê, pra cara? mim é Não Aí dá. eu parei também. Domingo só é muito pouco, cara. Não, você não descansa. Eu não descanso, assim. Não, pô. E se possível, eu gosto de trabalhar sexta-feira Até às 6. até às 6, Cinco. 5. Porque Pra aí você eu já ir tenho... relaxando. Não, porque eu queria fazer alguma coisa, tipo, vou sair pra Mas é jantar com as essencial, meninas, né? sabe? Mas, tipo, é saúde Eu acho um mental, absurdo, sabe? você tem que trabalhar, porra. Não, mas é isso, mas a gente ficava nessa loucura, cara. Chega um momento que você precisa realmente falar, cara, é possível você fazer tudo o que você faz, ou talvez não, mas boa parte do que você faz até um horário razoável. É isso, pô. E você, porra, aproveitar o seu filho, aproveitar a si mesma, a gente aproveitar, né, os nossos filhos, enfim, né? Mas aí quando eu parei de dirigir, eu falei, acabou o sábado. Agora Não, não, é vou isso dublar aí, sábado pô. também. Tá Então já maluco, tem porra. anos, aí 11, né? Tá com 11 Não. anos, que eu Não, não é assim, dublo sábado. Pode é aparecer um muito- filme de cinema, de Sim. tantas horas. Eu não pego. Não, adianta eu que pego eu não só vou. quando é uma parada assim, cara, pelo amor de Deus, Felipe, ó. É. uma parada que tem que sair, você Tá pode. acabando E eu a já tô com a produção, semana só fechada, tem- assim. Eu falo, cara, não posso. Então, beleza, vamos fazer sábado. Show. Graças a Deus, assim, não me lembro se aconteceu. Se aconteceu. Vamos uma vez ou providenciar outra, isso aí, mas- Mari. Vamos... Mari chegou um filme da Jennifer Lawrence só gravado aos sábados. Bota outra. Bota a Adriana. o nome do Duvido que ela vai também. Pior ainda, duvido que ela vai. Duvido. Porque o Xande escalaria a Adriana. É, Porque ele prefere no a meu Adriana. filme seria melhor. O nome do filme é Sábado. Então, o cliente pediu pra gravar sábado. Inclusive, quando eu vou gravar com eles, às vezes, no estúdio, tal, que eu erro alguma coisa, eles falam, pô, devia ter chamado a Adriana. Só que o Deixa microfone tá aberto o aberto. microfone, aí O eu vídeo assim, tá escuto. aberto assim e fala, pô, Adriana eu não ia fazer chamei bem. a Pô, Adriana. devia ter chamado a Adriana. A Adriana ia ser melhor. Adriana dá show aí, pô. Acabar com Pô, esse desculpa, filme. tá aberto. Já tô acostumada. Desculpa, Mari, perdão. É bom que tá tudo em família. É, tudo certo. tudo em casa. E indo pra essa parte da família, sempre foi uma parada muito... Porra, as três trabalham com dublagem. Sempre foi uma parada incomum, assim, de trocar ideia mesmo, de falar sobre... Como é que funcionava pra vocês? Ai, quando junta, a gente só fala de dublagem, né? É horrível, Às vezes cara. até cansa, né? Eu fico com Tem um pena de monte quem tá... dublador Não, eu na adoro. família. Mas eu fico com pena de quem tá fora. Por exemplo...
No meu caso, a Flávia agora tá mais inserida nesse meio também, a Thaís também tá, a Bruna não. Aí, cara, quando reúne os 6, fudeu, só fala de dublagem e ela Fica fica, um saco tipo, pra Bruna, né? vai pro celular, sabe? Porra, não tem o que falar, sabe? Não aguenta mais falar dessa Não, e porra. tem uma hora que a Adriana fala, ai, gente, chega, vamos parar um pouco de Vamos falar falar de dublagem. Que saco, Pode ser vamos outro falar de tema. outras coisas. Vamos falar de teatro, tá Só ligado? que aí a gente começa a falar do outro tema e acaba caindo aonde? Na dublagem. Na dublagem. Tudo volta, né, cara? Aí eu fui na médica essa semana, pô, tá atrasado, fala, ih, nem fala, cheguei atrasado no estúdio. Aí pronto, volta, não tem jeito. Não tem Cara, é jeito. horrível, horrível. É normal, né? Mas é ótimo, né? Normal, Não tem é jeito, bom. tudo puxa pra É isso, né? bom. Tudo puxa pra É isso. verdade, mas é porque eu ia falar justamente isso, né? Que puxa sempre a gente tá falando sobre dublagem, tá com a galera falando de dublagem e tudo mais. E aí quando conhece alguém, é dublador. Nossa, aí embora, faz tá. a voz do fulano. Mano, ai, que legal. Ai, Que meu legal. Eu sei imitar o Pato Donald. Às tá? vezes você não quer falar, sabe, de dublagem. É claro, nossa carreira a gente ama, né? Sim, Mas sim, tem hora sim. que. Aí a pessoa faz, tá bom, faz aí. E no caso dela ainda é pior ainda, que pergunta, você é dubladora? Ela fala, sou eu. Tipo, ai, que merda, cara, não aguento mais isso, cara. Sou eu. Sou eu. Tipo, vai ser a voz diferente, né? Sou eu. Não, mentira. Não sou eu faço não, isso. sou eu não, sou eu não. Não, eu não. Faço isso não, gente. Mas como é uma carreira diferente, tem essa curiosidade da galera, né? Tem. Essa semana, tipo, eu fui malhar e tudo mais e tal, aí tava fazendo lá com o personal e tal. Aí falou alguma coisa, tipo, ele trabalha com o quê e tal? Eu falei, eu sou dublador. Ele, tu é o quê? Eu falei, dublador. Ele, pô, achei que tu fosse, sei lá, mano. Tem cara de dublador não, eu falei, tem cara de quê? Ele, pô, tem cara aí de, sei lá, trabalhar em escritório. TI. Eu Cadê o falei, clínico, é, né? Eu falei, legal. Ele, pô, que maneiro, eu tô dublo o quê? Eu Não. falei, Os comecei a garotos lá falar. do prédio, agora não que ele tá mais fino, mas os garotos lá do prédio mais falam, fino. ué, Xande, e o Casimiro, mano? Quando que ele vai chegar aí? Casimiro da internet, sabe qual é? Aí é loucura, hein? Aí é loucura. O Casimiro, mano. Eu falei, qual é meu irmão, cara? Não, legal é quando você fala que é dublador e a pessoa pergunta se você se machuca, né? Sim. Pô, mas não é Como é que é perigoso, isso? não. Cai do cavalo. Eu sou dublador, já aconteceu isso comigo, né? Em boate, assim, os caras bêbados. Ai, o que você faz? Eu sou dublador. Caraca, tu se queima, cara. Tu se machuca. Pula você de não pode falar, prédio. Cara, Prédio, não, cara. não. Começou mal o papo, tchau. Sai, porra. Burrão, mano. Muito bom. Tem até aquela camisa, né? Acho que foi o Renan que fez, que era tipo dublê, dublador, tá ligado? Que era maneiraça É bom também. bom pra delimitar, né? Pra ilustrar também, né, pô? Pra mostrar o que é a profissão e tudo mais, enfim. Mas rola essa curiosidade, né? Aí, só continuando, só pra finalizar. Aí o cara, dublou o quê e tal? Comecei a falar, não sei o quê. Dublei também Dragon Ball. Aí o maluco virou uma criança, mano. É mesmo. Cara, Dragon Ball, quem é? Ô, fulano! Aí chama um, É chama mó dois, chama vergonha, três. né? É, porra. É muito Aí louco, todo né? mundo quer tirar foto. Acho que a gente nunca vai se acostumar com isso, né? Depois dessa... isso vai entrar numa outra pergunta, só pra gente concluir. Por Você favor. Não. Tem mais algo pra Não, falar sobre pode. isso? Que é um outro tema que eu acho, porra, interessantíssimo que você faz. Enfim, o Manolo, quando veio aqui, a gente falou sobre isso também. Que são os eventos, cara. Que, assim, eu acho fantástico como vocês conseguem ali, porra... Como é que é pra você essa relação? Pô, você tá aqui, chegou falando aqui pra gente, né? Falou que tava tímida, né? Mentira, Nossa, tava nada. muito, Mentira, muito. duvido, tava nada. Super não, mas eu tímida. super... Tô me soltando. Mas eu super acredito que você estava tímida. E eu fico pensando, porra, no evento... Eu já participei de alguns eventos e tal, e, cara, eu sempre fico muito nervoso ali, porque apesar de ser um público que está sempre querendo ali falar com você, que gosta, né, que tem aquela paixão pelo que você faz e tal, porra, é um público, né? É muita gente que está falando. É. Como é que você lida com isso? Como é que é pra você? É muita responsabilidade de novo, né? Você tá ali num palco na frente de um monte de gente que tá esperando, porque é anunciado, né? O evento é anunciado meses antes, é divulgado, né? E aí a pessoa já tá esperando, vai de outra cidade, às vezes, para ver você. Então, eu ganho presentes, assim, eu fico morrendo de vergonha, cara. Mas, assim, sempre que eu subo no palco, assim, eu tô com muita vergonha. Cara, que é muita gente, né? Que você fica pequenininha, né? E fica todo mundo com os olhinhos brilhando, assim, te olhando. E quando a pessoa chega e fala pra você, você fez parte da minha infância. Nossa, isso é muito legal. É. E aí, sempre que eu fecho, assim, né, com algum organizador de evento, eu falo, vai ter tempo para tirar foto, né? Autógrafo e tal, vai. Não, você quer o quê? Meia horinha, uma horinha? Porque tem gente que vem, fica uma horinha. Eu falo, eu vou ficar o tempo que for. Pode ter 1000 pessoas na fila, eu vou falar com todo mundo. Se não for para ser assim, nem me chama, Nem me eu não chama. vou. Então, assim, tem eventos que eu já fiquei 4 horas e meia Caramba. Sério, cara. em fila.
Tem eventos que eu já fiquei 3h30, 3 horas, 2 horas. Eu falo com todo mundo. Que maneiro, que maneiro. Então, assim, isso pra mim é muito gratificante. Você tá ali, mesmo que com vergonha, morrendo de medo e tal, cada pessoa que chega e que fala alguma coisa que dá a sua lágrima ali, que vem e me abraça forte. É um carinho que a gente não mensura, né? A gente não tem noção Não, do e eu carinho. só fui ter noção indo pros eventos. Que legal. Eu só fui ter noção que o nosso trabalho, assim, chega lá no interior, no cantinho do Pará, que eu já fui, no cantinho de Goiânia, assim, que eu também já fui, indo para os eventos. Legal. E fora tudo isso, é uma oportunidade maneiraça de você conhecer o nosso país, que é continental, né? Você conhece cidades, cada pedacinho. Pelo menos um Sim. estado ali, né? Como é que você... Né? Sim, as culturas. E completamente diferente. O clima, né? Tudo Sim, assim. sim. Nordeste, já fui algumas vezes. E é muito bom, assim. E cada público é um público, né? Cada lugar é um lugar. Mas é muito bom, assim. É muito bom você chegar num lugar e a pessoa olhar para você como se você fosse o ator, às vezes, ali, né? Do, caramba, eu sou só a voz. Mas isso é muito importante para as pessoas, porque marca, né? Óbvio, A voz óbvio. marca. E tem gente que chega para mim e fala, cara, tu me tirou de uma depressão. Tem Assim, umas histórias pesadas, Eu assim, assisti a Ravena, dos Jovens Titãs, e um episódio que ela falou uma frase. Claro que eu não lembro, sabe? Porque as pessoas, porque isso marca. Para eles marca. Para eles é importante. Então, assim, é muito sério isso. Sim, sabe? sim. Você fazer o teu trabalho e não ter noção do que a pessoa Da tá dimensão, ouvindo, tá acontecendo com quem tá assistindo, quem tá ouvindo ali. Então, eu só fui ter noção realmente nos eventos. E eu amo, assim, amo. Esse ano já tô com vários aí pra frente. Que legal, que legal. Uns 5 ou 6 já. Organizadores, quem quiser também, ó, Mari tá aí Por com a agenda favor, aberta. por Só tem 5 ou 6, ainda tem um monte de espaço aí. Ó. Não, mas é só no mês que vem, 6. E- Mentira. Não. E ó, gente, ela só trabalha aos domingos, evento sábado. Não, mas evento tem que ser Evento final tem de que ser, semana. tem que ser diferente, Não evento é tem diferente. jeito. Eu só chamo não ela tem para eventos jeito. dia de semana que vai ser ótimo pra ela também. Né? Vai ser bom pra... Ah, eu vai sei que às desfalcar vezes a as semana. pessoas vêm, você quer um camarim? Você quer uma... Eu falei, não quero nada. Não, eu só quero o de sempre. Eu quero as 100 toalhas brancas, MMs roxos, tá ligado? Eu Água quero vulcânica. estar Água com vulcânica. o público, sabe? Eu quero Legal, estar com legal. as pessoas. Cara, isso daí que você falou me lembra muito uma vez que eu tava com o vovô e a gente tava andando, como a gente sempre né, andava, tipo, Vila Isabel, tudo mais e tal, pra ele ir fazer o joguinho dele na Mega, e eu era novinho. A gente tava andando e aí umas 5 pessoas pararam ele, assim, pedindo. Aí eu lembro de eu chegar e falar assim, vovô, você não fica de saco cheio, não? Eu criança, né, perguntando. Ele falou, por quê, meu filho? Eu falei, pô, um monte de gente parando toda hora, pô, tu não consegue andar e tal. Aí ele falou, mas se não fosse por elas, eu não seria reconhecido, eu não teria o carinho, eu não teria... E foi assim que o vovô me deu um soco no estômago. Quando Exatamente. eu fiquei, Mas você eu era falei, criancinha pô... também. Não, então, mas né, ele me ensinou Sim, tanto ele te com ensinou. essa frase dele, que foi uma coisa tão óbvia. Ele não foi uma coisa falando, não, meu filho, ó, deixa eu te explicar. Não, ele falou, não, cara, porque... E a gente tá falando de uma época que não tinha internet, não tinha nada. Então o reconhecimento era esse, né? Era o reconhecimento olho no olho, né? Que você tá vendo uma pessoa ali que a pessoa fica emocionada quando te vê. Ainda mais no caso do meu avô, que se emocionava o avô, o filho, o neto e o bisneto, né? Falou, nossa, o avô, às vezes velho, falava, você fez parte da minha infância. Não, mas Falava, eu acho muito importante, assim, a gente ter essa consciência, sabe? Porque... E aí a gente parte para outro campo, sei lá, jogador de futebol. Pô, a gente fica pensando, pô, a gente não é jogador de futebol. As pessoas conhecem ali, tem um público que conhece e tal. Mas, Embora porra, o salário que a gente ganhe seja ganha seja parecido próximo, e tal, né? não É, bem próximo. Mas assim, bem próximo. Depende do time, né? Pegar o América... É isso aí. Tem muito time aí que é. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pega casos, pô, de jogadores famosíssimos que, pô, são um amor com as pessoas, sabe? Porque tá ali... É claro que não vai estar abraçando, não vai estar... Mas tá fazendo ali aquele meio de campo, porque ele sabe que aquilo é importante, não só, muito mais para aquela pessoa do que para ele, né? Mas ele tá ali, pô, Dedica um tempinho, Claro, né? você muda a vida de alguém, às vezes, com um abraço, cara, com um aperto Sim. de mão, com uma A palavra. pessoa vai com... lembrar pra sempre daquilo, Porra, vai marcar não, a e pessoa. muda. E isso que você falou desses relatos, isso deve ter acontecido com certeza, só que você não sabe também. Em algum evento que você falou com alguém, que você foi amável, como você sempre é com todo mundo, e tipo, a pessoa sentiu aquilo e falou, caraca, isso mudou minha vida. Eu não sei se é de outro jeito, sabe? Sim. Eu não consigo. É isso que o teu avô falou. Mas... Sabe, a pessoa vem até você, por que você não vai falar direito? Por que eu não falaria? Por que você não vai dar um abraço, não vai tirar uma foto? Ah, não posso, não, agora... Pô, a gente Acho muito... A gente não é nada, né? Então, assim... Acho muito foda, tá ligado? Quem Não, faz ainda isso. mais na nossa profissão isso, tá ligado? Tipo, É porque assim, o que acontece? Eu acho Tem que gente hoje... que estipula tempo, né? É. Assim, em evento.
Fico no palco 1 hora, fico tirando foto 1 hora. Não, porque a gente tem Acabou. A gente tem uma geração nova também, tipo, de Mesmo, não sabia influencer disso e não, tal. cara. Que loucura. Tem. Mas o que? Nosso? Da galera... Sim, dublagem. sim. Que loucura, Aí cara. é foda. Aí não Sim. acredito, não. Tem. Não, eu acredito que você tá falando, mas E assim, eu aí, acho inacreditável, né? É impensável. Mas tem gente que já fala pro organizador, ó, é 1 hora de foto e acabou. 1 hora de autógrafo e pronto. Que isso, cara. Que loucura, né, cara? É ruim quando você faz um evento junto com uma pessoa assim, né? É, porque a pessoa vai querer ir embora. A pessoa tá ali já de moonwalk, Mas né? A aí eu pessoa fico. tá... porra, óbvio. zero Mas aí eu dela, E depois eu fico andando pelo evento, né? Quem Sim. vier falar comigo vai parando, vai Claro. parando, Fazer um cartão que nem do vovô, né? Pô, inclusive eu vou te dar meu cartão. Sabe dessa do meu avô? Não. Ele tinha um Sei do cartão. banana. Ele tinha um cartãozinho. Ele tinha um cartãozinho. Que ia falar, pô, então, deixa eu deixar com você meu cartão. Aí você dava, o cartão tava escrito, meu cartão, tá ligado? Só isso, tinha nada. Não tinha nada, Só meu cartão, tá ligado? Cara dele. Não era isso, não tinha nada mesmo. Não tinha nada, não autógrafo, nada, era meu Nada. cartão. Mas era tão genial isso que as pessoas ficavam, cara, que maneiro e tal. Nem o Instagram E dele ele tinha. e ele tinha o bloquinho também, que ele mandava fazer em gráfica, que era um beijo do... verdade. um beijo do seu peru, Scooby-Doo, tal, para... Aí, tipo, qual é o seu nome? Mariana. Aí, Mariana, ele assinava e tal. Aí ele- Maneiro. Tipo- Olha, que boa tipo ideia. voucher. Tipo o voucher assim, crack, aí tirava... Pô, maneiro, Que pô. boa ideia. Eu pergunto pra pessoa, você quer um beijo de quem? A pessoa Ah, fala, da Caroline, de Diários de um Vampiro. Aí eu boto lá. Maneiro. Qual é o seu nome? Um beijo da Caroline. E assim. Maneiro. Maneiro. Mas é uma ideia prática, né? Que aí você faz uma paradinha ali, o vovô, Claro! pô, o vovô fazia Claro. isso. E quando a pessoa fala, eu gosto de todo mundo. Eu falo, mas peraí, não tem papel pra isso não. Beijo de todo mundo. Aí fica um péssimo autógrafo, tá ligado? Super Vou te dar um amplo. cartão com todos os meus personagens. Tipo, com todos os meus personagens. Tá ligado? Assim. Tipo isso. Cara, mas era uma outra época também, mas é bacana a forma como você vê. Eu acho que é por aí mesmo, assim. Tipo, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pra retribuir É o o carinho mínimo. que a gente recebe, É o assim. mínimo. E aí as pessoas postam stories e tal, acaba o evento, assim, se eu não conseguir fazer na mesma noite, assim, que às vezes já tá tarde, a gente costuma sair dos eventos e jantar, né, com o pessoal do evento e tal, às vezes fica tarde, mas a primeira coisa que eu faço quando eu paro, pego o telefone é repostar todos os stories. Que né? maneiro. Posto Não, eu já vi isso, eu já vi todos isso. os stories. Às vezes fica todos. só aquelas bolinhas, né? Isso daqui é um monte de 30 história milhões e de tal. bolinhas. E o que as pessoas escrevem ali, sabe? Que falam. Me conheceram ali, tipo, 5 minutinhos. E o que as pessoas escrevem. Não tem preço. Não tem preço. E o que eu peço é só uma mesa para poder apoiar os papéis. Aí meu marido vai comigo, né? Em alguns eventos. Mariana, bebe água. Bebe. Tem um rim. Porque eu tenho cálculo, né? Tem um rim. Teu rim é Bebe muito água. bom. Aí às vezes não dá tempo, cara. Eu falo, não dá tempo. Não quero, não dá tempo. Mas eu bebo um golinho e tal. Porque as pessoas ficam sentadas, às vezes cochilando, porque eu falo com todo mundo com paciência, sabe? Se a pessoa tá ali, foi ali me ver, cara. Não tem pressa. Óbvio. Eu fico, às vezes, 5, Muito legal 10 isso, muito minutos legal, com uma muito legal, pessoa, muito legal. 3, 4. Não tem porquê, cara, fazer Não, de e outro até jeito. assim, você olhar aquela fila e, porra, tu ficar às vezes, porra, deixa eu apressar. Maneiro, tu não correr, você não quer nada mesmo, ficar Não, vai 100%. ficar ali quem quiser, porque eu demoro pra falar com as pessoas. Mas a pessoa sabe que quando chegar a vez dela também vai ter um Também carinho vai ter esse diferenciado, carinho, né? com Você. certeza. E aí o que o meu marido fala, que eu atendo a última pessoa com o mesmo sorriso que eu atendi a primeira. Eu tô ali pra isso. Porque eu não tô ali, eu tô ali me divertindo. Pô, tô. só um slogan, hein? Pra Nosso você trabalho é falar. uma... Aí, Olha lá, gostei. Mariana Torres. Como é que é? Atende a última Atende pessoa com o mesmo sorriso. Com o mesmo sorriso da primeira. Porra, isso aí, cara, tu vai vender, tu vai em todos os eventos agora. Atende a última pessoa com o mesmo sorriso da primeira. Sorriso de orelha a orelha. Sorriso de orelha a orelha. Mas é isso Estragou o bordão dele. Cara, muito legal, muito legal. Acho que é Mas Agora, é assim. fundamental. provavelmente você vai fazer uma coisa, Mari. Quando chegar assim, uma fila muito grande, você for num evento, e aí, tipo, na última pessoa, quando a pessoa vier toda feliz, você fala assim: desculpa, acabou. Mas você vai filmar e vai publicar isso. Só pra pessoa falar assim. Só pra sentir bem constrangido. Te peguei e tal. Tipo, não quero mais. A pessoa fica traumatizada e tal. Não, de jeito nenhum. Não, é muito bom, cara. Não vai Muito dar, bom, filhote. cara. Não vai dar. Porra, parafraseando o nosso Marinho. Mas é uma forma muito, muito bacana de encarar a profissão e só mostra na admiração que a gente tem por você, a profissional que você é, a mãe que você essa amiga que você é pra gente também. Obrigada. Só reforça tudo isso. A gente não esperaria nada diferente vindo de Mariana Torres também, né? Com Então, certeza. já finalizando aqui na nossa reta final, queria agradecer você ter topado esse bate-papo com a gente aqui, que foi super bacana. Falamos sobre tantas coisas. Nossa, tinha tanta coisa, né, pra gente falar ainda. Pô. Ai, a gente fica aqui, né, a noite toda. Vai Muito bom, embora, gente. a gente vai falando, Vai vai se embora. deixar, a gente fala.
Mas parte 2, a gente agora tá com esse projeto da parte 2 também com a galera, né? Vai voltar a galera aí pra parte 2 também. Tem que voltar, cara, tem que voltar. Vocês são muito interessantes. É pô. isso, Não dá pra dar mole, não. Então, Mari, se quiser mandar um beijo pra galera aí, uma mensagem especial pra galera da fila de 4h30 aí, agora é a hora. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo convite. Tá aqui. Adoro estar com vocês, trabalhando, ou andando no shopping, ou passeando nas se encontrando, não falando. Adoro. Não falando. Né? Ver o outro, finge que não viu, bate o celular. Que a gente tava falando aqui fora, quando a gente encontra uma pessoa assim, a pessoa vê a outra no shopping, assim, aí manda uma mensagem, né? Falou, liga. Tá vendo a pessoa de longe, pega o telefone, a pessoa olha e fala, não vou atender. Mariana faz sempre isso comigo. Mentira, faz não. Mas queria agradecer o carinho de todo mundo. Assim, não tem preço. O carinho de vocês, assim, que escrevem coisas para mim. Não consigo responder todo mundo. É muita mensagem que chega. Mas tento retribuir quando vou aos eventos da melhor forma, assim, repostando. E eu até respondendo, às vezes, umas coisas outras que... Quando eu consigo... E agradecer mesmo e finalizar com Azarat Metreon Zintos para vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, e só para vocês saberem também, até comigo mesmo, às vezes manda alguma coisa pra Mariana engraçada que eu achei e tal. Porra, ela me responde, sei lá, mano. 1 semana e meia depois. Aí eu, cara, nem sei mais do que eu ri. Já sumiu a parada dela. Eu falei, cara, nem sei mais do que eu tô rindo. Cara. Ela é assim, ela é o jeitinho dela. Ela é assim mesmo. Não dá. Só terra, né? Mas eu já sei. Mas agora eu vou ficar enviando vários pra ela. Vou ficar no topo da lista. Isso é mó caô. Isso eu sempre respondo. Eu sempre respondo. Não, 1 semana é meio mentira, mas uns 3 dias, vai. 1 semana rola um delayzinho. Delayzinho, mas faz parte. Uns 3 dias. É que a gente é maluco, a gente fala, cara, a gente troca mensagem merda o dia inteiro. Não é parâmetro. Flávia não aguenta mais. Ela fala, para de mandar essas idiotices pro seu irmão, tá? Tá com ele o dia todo. Eu falei, desculpa, cara, me deixa aqui, cara. Mas sim, é bom. Isso é isso, né? Terminando com risadas, obrigado, como esse bate-papo foi. Obrigado mais uma vez, Mari. Obrigada a vocês. Você que ficou com a gente até agora, assistindo esse episódio, muito obrigado. E esperamos você no próximo episódio de Dublagem Podcast. Valeu. É isso até aí, a próxima. Valeu. Tchau, Até tchau. a próxima.